Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 1, a palavra diz assim: a parábola das bodas. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, porém, o rei, para ver que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Amém. Pai, graças te damos nesta noite, graças te damos pela tua palavra que o Senhor nos concede, que o teu Espírito Santo, ó Deus, conduza a tua palavra revelada e direciona os nossos corações, e cada um de nós possamos ouvi-la e ouvi-la com entendimento, ó Deus. Coloca a suíte, quebra naga, sou de quebra lava, sou, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, faça com que a nossa mente seja, ó Pai bendito, tomada por Ti, ó Deus, pela Tua presença, e nada pode, ó Pai bendito, tirar a nossa atenção, e que nós possamos ouvir a Tua palavra e entendê-la, Senhor, e assim, ó Deus bendito, praticá-la no dia a dia, Senhor. Graças te damos nesta noite, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, permita-me só trazer à memória ou recordar o que o Espírito de Deus está falando conosco desde domingo passado, né? Domingo passado, nosso culto, estivemos ministrando lá em Gênesis 14, quando Abraão, ele enfrenta uma guerra, ou seria, teve que sair da guerra, logo no início do seu chamado, e a palavra nos relata que ele socorreu o seu sobrinho Ló, que havia sido cativo. Naquela batalha, Abraão saiu vencedor. Ele logo em seguida, ele fez questão de ir até uma cidade chamada Salém. Nessa cidade havia um santuário. Nesse santuário tinha um sacerdote chamado Melquisedeque, e a palavra nos relata que ele vai lá, e Melquisedeque recebeu ele com pão e vinho. Ali ele foi
um coração cheio de gratidão. Nós compartilhamos ali a importância de aprender com Abraão, a importância de adorar ao Senhor. Ele também teve uma atitude também de levar o seu dízimo lá, né, e apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote abençoou e falou: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Então nós hemos visto ali que Abraão, ele teve uma grande vitória, já era um homem bem sucedido, mas ele fez questão de ir até o sacerdote, para que o sacerdote pudesse abençoar, porque ele entendia da importância da bênção do Deus Altíssimo, e ele também entendia a importância de adorar ao Senhor. Ele, com toda aquela fortuna, que Abraão era um homem muito rico financeiramente, após a batalha, a guerra, ele se tornou mais ainda, porque havia um botim. Ali no capítulo 14 ele faz questão também de não receber o botim, senão que ele faz questão de dar aos seus homens que haviam estado com ele. E ele fez questão de ir e levar o dízimo na casa do Senhor, seria apresentar-se ao Melquisedeque. Então nós entendemos que Abraão era um homem bastante sarado, possamos dizer assim, que não estava apoiado tanto em coisas financeiras, entende? Não estava, tinha muito, né? Mas ele queria a bênção do Senhor, ele sabia da importância da bênção do Deus Altíssimo. Pois bem, na quinta-feira também, na mesma linha do Espírito, o Senhor nos leva também a pregar, a falar a respeito também da soberba, da ganância, o que está lá no Salmo 131, e aí entendemos que Deus, através da sua palavra, está nos orientando, auxiliar, nos preparando para que nós nos tomemos cuidado com todo o sistema desse mundo que nós estamos aqui, porque ainda, ou enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós temos que entender que nós não somos desse mundo, né? Nós não somos, nós esperamos pela fé novos céus e nova terra. Nós esperamos a salvação em Cristo, porque Cristo veio nos livrar, nos libertar, né, das garras do príncipe deste mundo, que é Satanás. Ele usa todos os seus argumentos, todas as coisas, para poder, muitas das vezes também, reter ou enganar ou desviar as pessoas, para não deixar as pessoas ir para o céu. Não é somente o pecado, porque tem o pecado da ganância, da ambição, da avareza, e como já falei no início também, sobre a questão dos poderosos. Nós lemos em Salmo 138, né? Te adorarei na presença dos reis, dos poderosos, me prostrarei. Falamos que uma pessoa, quando é muito poderosa nesta vida aqui, ela tem dificuldade, pode até encontrar, não todos, mas tem pessoas que encontram dificuldade para até vir na igreja, adorar, prostrar ao Senhor, ser um crente. Não ser cristão, ser um crente, seguidor de Cristo. E dentro desse mesmo segmento, o Espírito, né, nos leva nessa parábola. Essa parábola, ela fala a parábola das bodas. No versículo 1, ele disse que, de novo, entrou Jesus a falar por palavras. Tem tradução que vai dizer assim: Jesus tomou a palavra.
autoridade, tomou a palavra para si. Só que ele não foi simplesmente falar o que estava na teia dele falar, né? Ou o que as pessoas queriam ouvir. Ele falou essa parábola, e tem um ponto importante, que essa parábola, irmãos, ela está falando aqui de um rei e de um filho. Esse rei que faz uma festa, faz uma boda para o seu filho. Entendemos aqui o significado número 1 dessa parábola. Ela é exclusivamente falando para o povo judeu na época. Jesus já falando exclusivamente como Deus, Jeová, o Senhor, como o fazedor, como o esposo. Essa palavra tem é importante você pôr atenção nisso, né? Porque você pode ouvir depois uma outra coisa, mas dentro se for falar aqui no ponto principal que eles falam, exegesis da teologia, vamos dizer assim, ou seria do ponto estudioso, o significado principal dessa parábola, para não desviar, ela fala exclusivamente Jeová como esposo, né? E aqui está falando das bodas, e fala desse filho, que é Jesus como herdeiro. Então Jesus fala essa palavra para o povo judeu, para que o povo pudesse aceitar a Jesus como herdeiro, como filho, o herdeiro. Então aqui, eu estou aqui para ministrar nessa palavra, nesse texto, nessa palavra, só que entendendo esse ponto, que é uma palavra para o povo judeu. Eu posso fazer acomodações e aplicações para a nossa vida atual. É importante isso aí, porque às vezes as pessoas fazem uma salada da palavra sem entender. Então aqui Jesus fala em parábola, mostrando para o povo de Israel que Jeová, o Senhor Deus, como o esposo, e o povo havia rejeitado. Entende? E a boda, a palavra das bodas, representa lá em João capítulo 2 também, quando Jesus, lá naquele milagre, naquela cerimônia das bodas, onde ele faz o milagre da água se tornar vinho, tudo tem um contexto, uma simbologia aí, para nós entender claramente a vontade de Deus com o povo de Israel. Só que aqui tem 3 pontos que me chamou a atenção. Quando eu comecei a estudar, veio essa parábola, esse texto para me ministrar, e eu me detive aqui por 3 pontos. Eu vou falar só de um que está ligado no que Deus já vem falando desde o domingo passado e na quinta. Olha bem, aqui vai dizer que ele fez essa boda e fez o convite, como eu li o texto aqui. Nesse convite, os seus convidados, eles começaram a desfazer-se e recusar-se. Vai dizer que, ajuntando essa palavra lá em Lucas, vai ajuntar as duas e nós vamos entender que esses homens chegaram até matar o herdeiro. Chegaram até matar e queriam até, pensando que assim eles podiam tomar conta de tudo. E Jesus aqui, quando ele manda essa mensagem, ele fala através dessa palavra, ele está levando o povo para entender e receber a Cristo como herdeiro. Só que esses 3 pontos que eu quero dizer aqui, vai falar, os indiferentes seriam aqueles que desprezaram o convite,
Então, indiferentes materialistas. O segundo ponto, os zombadores, que eles zombaram aqui, zombaram. E o terceiro ponto, os perseguidores. Tem 3 pontos fundamentais nessa parábola: indiferentes materialistas, os zombadores começaram a zombar, entende? E os perseguidores. E eu quero só ressaltar o ponto número 1, que diz assim, ó: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não importaram. Entende? Eles não importaram, e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio. Então o que eles fizeram? Eles trataram esse convite indiferente. Eles foram indiferentes. Entende? Foi indiferente. Essa indiferença, ela é reconhecida como os materialistas. E aí você põe na sua cabeça materialistas. As pessoas que estão apoiadas no materialismo. Entende? Eles não se importaram. Não se importaram. Eles fizeram pouco caso. O rei aqui fez essa moda e convidou eles. E eles trataram isso como indiferente. Fizeram pouco caso. Hoje nós, fazendo já uma aplicação, é o que eu posso fazer, ou uma acomodação dentro desse texto. Hoje nós também recebemos através do Evangelho, recebemos um convite. Ou seria, somos convidados, somos chamados. Você é chamado para as bodas do céu, seria para ir junto com as bodas do Cordeiro. Ou seria, nós somos chamados para ser salvos, para ir junto com o Cordeiro, morar no céu. Só que hoje, se nós não cuidarmos, se nós não cuidarmos, nós ficamos indiferentes, tratamos isso com indiferença, ou seja, passamos pouco caso. Entende? Por quê? Por conta das coisas que nos arrodeiam, ou seja, por conta das ocupações que estão ao nosso redor, por conta dos compromissos que estão ao nosso redor, por conta das coisas. Entenda, não? Porque se somos aqui, eles não importaram. Imagina-se. Aí o rei fala: olha, fala para os convidados que eu já bati o boi gordo. Fala para os convidados que eu já bati o boi cevado. O banquete está pronto. Pode avisar eles que vem. Você já fez um grande almoço, ou preparou um jantar, ou preparou um café da tarde, e convidou alguém, né? E essa pessoa não veio? Já aconteceu isso na sua casa? Ou nunca aconteceu? De você preparar algo, convidar alguém: ó, vem na minha casa tomar um café da tarde comigo, vem na minha casa para almoçar, eu vou preparar o almoço para você, e por A ou B aquela pessoa não compareceu. E você às vezes foi no mercado, fez uma compra, né? Comprou até aquela coisa que talvez você nem gosta, mas sabe que a pessoa gosta. Fez tudo e a pessoa não veio. Como se sente? Como se sente? Se sentiu? Não, que isso já passou. Já passou. Ou você já convidou pessoas e elas também se excusaram. Ou tem pessoas que é assim. Tem pessoas que fazem isso. Entendeu? Pastor do pó. Hoje tem pessoas assim, pastor do pó. Você convida para almoçar na sua casa e ela não vem. Não vem. Eu vou ter uma coisa.
coisa, irmão. Ó, no campo missionário, eu até poderia excusar. Não, é errado. Por causa, talvez, você não sabe o que a pessoa vai te dar lá naqueles lugares, uma cultura totalmente desconhecida. Mas mesmo assim, eu ia. E eu já recebi comidas, coisas nas casas, bebidas, que eu vou dizer para você, que não, difícil de comer. Mas, eu tinha que entender, e nós temos que entender que aquilo era uma honra para aquela pessoa que nos convida a receber a gente lá. Ou seria, se você me convidar, para você é uma honra me receber. Se eu te convidar, para mim é uma honra te receber em casa. É uma honra, é um prazer, não é? Não é? É um prazer. Eu vejo assim, se eu vem cá, legal. Se você me chamar, a mesma coisa. Não é porque é pastor, não, é porque é assim. O ser humano tem que ter isso, mas às vezes a gente está perdendo. Muitos perdem. E eu até me lembro uma vez, já não é convite, nós fomos numa comunidade lá no Peru, à noite, fazer um trabalho evangelístico, passar um filme lá para a comunidade toda. E eu sei, irmãos, que lá, por exemplo, se eles te convidarem algo para você e você não servir, não receber, não aceitar, é uma grande desfeita, eles não te convidam mais. Eles falam lá que isso é uma cultura deles, mas aqui também tem pessoas assim também. Se você convidar a pessoa e a pessoa não for, ou colocar a comida no seu prato e você não comer, eu não sei se você vai de novo. Você fica até meio receoso a dar. Isso é coisa do ser humano, né? Mas lá tinha isso. E eu sei que no final eles me convidaram lá um negócio. Estava um frio gelado, 7 da noite, e falou: você aceita um negócio, não sei como ele falou, um negócio lá quente lá. Um chá quente, isso é um chá quente, né? Chá quente. Estava frio, né? Você quer quente? Eu falei, quero quente. Você quer um chá, quero quente. E me deram chá. Quando esse chá, quando eu falei quente, sabe o que eles colocaram no chá para esquentar o chá? Colocaram pinga, cachaça. Mas eu sabia que era esse que era o copo para esquentar. E só que na verdade quando você toma, você sente o cheiro, você não um chá, você sente o cheirinho só. E eu no estômago vazio. E mesmo antes, eu não poderia, até hoje, tem pessoas que tomaria 10 pinga, 10 cervejas e não fica tonto. Fica tonto tem que tomar. Eu não, numa xícara de chá dessa eu tomei, eu já fiquei tonto. Tu crê numa coisa dessa? Discípulo com outro pastor que tinha me levado, né? Também a primeira vez não sabia de nada, né? Logo no primeiro santo estava lá, desci lá e já desci, não fosse uma comida, né? Mas era frio, a cultura deles era essa. Eu não sabia, nem entendia nada também. E eu sei que eu vi na caminhonete, eu estou né, quase dormindo lá, na caminhonete do Senhor. Mas o que eu quero entender disso aí, que você não vê alegria quando eles davam aquilo para a gente, você junto com a cultura deles, tomar, sem ter sabendo, geralmente você toma, você nem, né? Só que, nesse caso aqui, esses homens, eles não importaram e rejeitaram. Mas aqui, o que eu vejo aqui, por que fez eles não importaram? Tratou com indiferença, por causa que eles eram materialistas. E nós hoje, até para nós estar aqui, alguém talvez já falou, aquele lá não tem o que fazer, né? E eu acho que você tem o que fazer. Mesmo agora, domingo, né? 19h50, você deve ter o que fazer na sua casa. Você não está aqui porque você não tem o que fazer. E se nós entendermos por esse princípio, servir o Senhor, ser crente, é renúncia.
ele renúncia. E eu estive na quarta passada numa igreja aqui da Madureira, na tarde da bênção, 3 da tarde, eu até falei, comentei, era muito fácil para mim dizer assim, sabe o quê? Não posso, tem compromisso, não é? Poderia, quarta-feira, 3 da tarde, aí eu fui, não fui pelo dinheiro, não fui pela quantidade de pessoas, nada disso, entende? Lá é uma igreja grande, mas pouquíssimas irmãs, que era a tarde da bênção, pouquíssimas, podia botar assim, na mão. E Deus, irmãos, Ele abre as portas e acha pessoas, como Ele me achou para me levar lá, e você vai e ministra a palavra. E você entende uma coisa, que hoje as igrejas, 70% são mulheres, e nem as mulheres, irmãos, está podendo ir, verdade, está bem sem as mulheres não vai. Agora, por quê? Porque está muito ocupadas, não que deveria só estar cheio de mulheres, não, mas está muito ocupada. Então, ocupada com o quê? Com material, coisas materiais, roupa e comida, casa, coisas, trabalhos. Esses homens aqui dizem que cada um foi para o seu negócio, e não, irmãos, o rei falou, olha, fala para eles que eu já fiz um banquete, fala que eu já matei já matei o touro, o boi gordo, o cevado, já matei, está tudo pronto, a mesa está colocada. Irmãos, eu quero dizer para vocês, pelo pouco conhecimento da palavra que eu tenho, no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse, eu irei preparar-vos lugar para vós. Jesus, Ele está no céu, Ele só vai vir agora para buscar aqueles que creem nele, e lá no céu tem uma mesa. Eu entendo assim, a Bíblia dá esse entendimento, que o Senhor tem algo preparado para todos aqueles que chegam lá. Ele falou para os seus discípulos, na última ceia que ele celebrou com os seus discípulos, que aqueles discípulos, e todos aqueles que creem nele, iria cear com ele lá. Entende? Sentar na mesa com ele, lá no céu. Não é glorioso, irmãos? Então entendemos que lá no céu tem um banquete, tem algo muito glorioso para nós. Agora imagine a quantidade de pessoas que já recusaram, já disseram não, né? Para o convite, para vir até Jesus, ou vir até a igreja, ou para aceitar Jesus. Tem uns que até aceitam, entende? Até aceita, vem por um período, mas depois ele não consegue dar continuidade, não consegue. E eu uso uma das minhas maiores vitórias, hoje, eu falando por mim, uma das maiores bênçãos que eu poderia ter, é o fato de eu permanecer servindo o Senhor até agora. É o maior, isso para mim é o maior, entende? Triunfo. Permanecer aí. Não estou dizendo com isso que eu não sou melhor que os outros, não, mas o fato de você permanecer, estar servindo o Senhor, firme no Senhor, isso é o maior glória. Porque você já viu, quando você vê pessoas que antigamente, né, uns anos atrás, estava na frente, estava pregando, estava congregando, participando de ministério, e de repente você parou. E se você for conversar com ela, vai dizer um monte de razões, não é verdade? De justificativas, entende? E para justificar a
situação dela, pensando que Deus está de acordo. Não está, irmãos. Olha aí, ó. Só falando desses materialistas, os indiferentes. Não possamos receber a palavra com indiferença, com indiferente. Tomá-la, sabe, dando assim, ouvir essa palavra, isso aí. Não, eu tenho que estar atento. Tem de receber. Se você crê que Jesus tem um lugar lá no céu, eu vou preparar lugar. Você, não, meu lugar é lá no céu, tem um lugar lá no céu. O Senhor que preparou, Ele morreu lá na cruz, Ele derramou o seu sangue, Ele preparou um lugar para mim lá. E aí nós entendemos, qualquer hora eu posso partir daqui. E o que vamos levar daqui? Daqui, o que levaremos, irmão? O que levaremos daqui? Nada. Irmãos, e às vezes as coisas que Ele nos detém aqui. Já falei e falou, o que Satanás falou para Jesus, o que ele ofereceu para Jesus, em troca da adoração de Jesus. O mundo inteiro, te dou toda essa glória, está vendo aí? Se você mostrar me adorar. E nós cantamos o louvor, né? Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Agora, adorar lá. Porque muitos só vão adorar aqui. Porque eles adoram, sabe o que eles adoram? Eles adoram por isso aqui. Por dinheiro. Porque tem muitos. A plateia é grande. Tem muita gente. Vai ter muito aplauso. Vai ter muitos. Entendes ou não? Curtidas. Vai ter muitas visualizações. Aí eu vou adorar. Tem muita gente para me assistir. Não é assim? E diz aqui o texto: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. A festa está tudo pronto, irmão. Estava tudo pronto, fala, Senhor, está tudo pronto. Está tudo pronto. E você já, voltando lá atrás um pouquinho, quando você prepara as comidas e o convidado não vem, ou aí você, meu Deus, como assim tanta comida? Você já pensou nisso? O que eu vou fazer? Né? E disse aqui, olha o que o rei, olha o que o rei fez. Disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrar. Vai convidar. E diz: e saí daqueles servos. Foram, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Olha, irmãos, aqui, esses maus e bons, está apontando já a salvação dos gentios. Também, claro, Deus é um Deus que eles, às vezes a pessoa pensa que não, as pessoas falam assim: eu não venho na igreja porque eu sou muito ruim, eu não vou até Cristo, Deus não me aceita porque eu sou muito ruim. Entende? E outros pensam: não, eu sou bom demais, não vou porque aí eu não tenho pecado. Mas aqui vai falar que ele reuniu maus e bons. Então a salvação é para todos, o convite foi para todos. Vem. E disse o texto: a sala ficou repleta, o banquete ficou repleto de convidados. O banquete era um banquete. Lá em Lucas fala que era uma ceia, aqui já fala um banquete. Banquete, sabe o que é banquete, irmão? Fala assim: lá no céu eu quero um banquete para você. Tem banquete. Amém? Vai querer participar ou não vai? Banquete. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. E diz que o rei entrou, irmão.
chegou lá e entrou na sala, na sua casa, ele entrou para ver. Por isso que eu digo, irmão, o Senhor está aqui. Glória a Deus. O Senhor está aqui, Ele está vindo. Ele vê você. Ele vem constatar. Ele chega lá, você está aí, né? Ele dá uma olhadinha para você. Olha, um por um, irmão. Ele olhou um por um, diz o texto aqui. Olha o que ele fez, ó. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem, que não trazia veste nupcial. Nesse banquete, nessas bodas, tinha que ter um traje. Segundo os historiadores da época, os reis, que como uma parábola, porque os reis faziam festa para os seus filhos. Jesus, nessa parábola, falando de um rei, segundo os historiadores, os reis davam até roupa grátis, a roupa digna, a roupa que todo tipo de roupa, hoje fala festa de gala, né? Quando todo tem, né? Bem estiloso. Então aqui diz que os reis ofereciam gratuitamente, naquela época, a roupa adequada para os convidados que não podiam comprar, mas tinha de ir lá e eu não posso ter roupa. Então, esse convidado aqui, ele foi, mas ele foi convidado, porque chamou ele, ó, tem um banquete para você ir, o rei está te chamando. Ó, você é o rei, só que ele já sabia, tem que ir de roupa. Tem que ter uma vestimenta. Esse daqui, um só que havia lá. Havia um homem que não se importou, foi de qualquer jeito. Chegou lá, estava lá, né? Treinando lá. Aí o rei chegou, entrou, olhou um por um e notou um que não estava, que não trazia a veste nupcial. E perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Como tu entrou aqui? Foi esperto, meu pai. Pensou que podia entrar. E disse que ele entrou. E eu entendo também, irmãos, que tem pessoas, se bombear, vai chegar na porta do céu, não vai chegar em casa. Sabia? Por exemplo, a igreja, Isaías chama esse lugar como casa de oração, porta do céu. Porta do céu. Isso quer dizer assim, as pessoas vêm até a igreja, chegam até na porta do céu, lugar de oração, ouve a palavra e trata ela com diferença. Entende ou não? Trata com diferença. E aí, este homem aqui, ele sabia que ele tinha de pôr a roupa nupcial. Ele sabia dos deveres. É como nós, você sabe dos seus deveres. Você sabe que você tem de orar. Você sabe que você tem de perdoar. Você sabe que você tem de ler a Bíblia. Você sabe que você tem de congregar. Você sabe que você tem de tomar Santa Ceia. Você sabe que você tem de dar o seu dízimo. Entende? Você sabe, não, meu dízimo, sabe para que é, você sabe para que é. É para missões, é para a obra do Senhor, não é outra coisa. Eu estava, no domingo, né, estava pregando na igreja também de missões, e aí, era culto de missões, e eu, na palavra, falei, olha, quando você oferta, você dá o seu dízimo, você está fazendo missões. Se esse local é alugado, eu falei lá, eu falo aqui também, né? Com quem é pagado o aluguel aqui? Com o dízimo. Aí, se você é contra os princípios do dízimo, não sou a favor. Como você vai estar? Estou falando que eu preguei lá, se servir aqui, serve aqui também. Como que você é contra o dízimo e vai estar num lugar que o aluguel é pagado com o dízimo? Aí, como que você é contra o dízimo e a oferta, se a luz é pagada com o dízimo e a oferta? Então eu falei, Deus mandava falar, então vai buscar um lugar aonde vai concordar com as suas ideias que o dízimo
dinheiro do dízimo para pagar água, para pagar luz, para pagar aluguel. Vai a um lugar aonde faz limpeza e não usa dinheiro. Você vai fazer uma limpeza, você precisa de quê? De dinheiro. Aí eu falei, olha, para você cruzar a rua, para chegar aqui dentro, se você ter de chinelo, vai gastar o chinelo. É perigoso quebrar a correia. Não é verdade? Com quem usa isso aí? Dinheiro. Então eu tenho que ter na minha mente que se eu sei desses princípios, eu tenho que pedir a Deus, Deus me dá graça para mim obedecer a tua palavra. Mas se eu tomo ela com indiferença, eu não vou dar vez para engordar pastor, né? Que as pessoas falam isso aí é para tratar dele lá, dar salário para ele, dar o que eu quero. Não é isso. Por isso que Abraão fez questão de ir lá no santuário, que estava lá na cidade de Salém, que havia o sacerdote Melquisedeque, fez questão de ir lá e estar aqui. E sabe o que o rei fez? Recebeu ele com pão e vinho, que já simbolizava Jesus, né? A ceia do Senhor, já apontando para a ceia, o corpo do Senhor, o sangue do Senhor. E hoje, quem está preparado? Quem preparou a ceia para nós? Quem foi preparar o lugar? Jesus, né? E aí muitos falam, tem que ser de graça. E aí é onde, irmão, tudo isso são as indiferenças que há quando a gente ouve a palavra. Que aqui esses homens ouviram a palavra. Esse daqui sabia que tinha de vir com as vestes, né? A veste nupcial, mas nem perguntou. Quando Jesus, o rei, perguntou, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu, irmão. Sabe o que emudeceu? Ficou mudo. Ficou mudo. Não conseguiu falar nada, não tinha argumento. Tem muitos irmãos, escuta, tem muitas pessoas que eles só têm argumento aqui. Na presença de Deus não vai ter argumento. Não vai ter. Só resta uma coisa para nós: ler a palavra, estudar ela, pedir ao Espírito Santo que nos dá um entendimento e nos dá graça para que nós praticamos. Ou você é convidado para um banquete, para as bodas. Deixa eu estou sem roupa. Não, vai lá, que o rei lá está dando roupa para você ir. Vou nada. Eu vou assim mesmo. Talvez ele teve essa atitude, né? Não é? E muitos ainda falam assim, Deus olha o coração. Você já viu já para falar isso aí? Deus olha o coração. Entendeu? Como se Deus fosse um açougueiro, né? E só tirasse o coração. E não é. Deus não é açougueiro. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos. Mandou amarrar os pés e as mãos. Até o cara mudou esse palavra: amarrai-o. Pé, amarrou, mãos. E lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não entrará, irmãos, aqueles que não obedecem à palavra. E aí Jesus disse assim, tomando da palavra: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui ele está falando, irmãos, daqueles convidados primeiros lá que ele convidou, que recusaram. Como eu falei no início, essa parábola, ela é exclusivamente para o povo judeu. Aqui eu estou fazendo acomodação e aplicação desse texto para a nossa vida atual. Como esses 3 pontos, eu só estou falando de um ponto, que é os indiferentes materialistas, e eu vou concluir aqui retomando novamente o Salmo 131.
Salmo 131: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Aqui o salmista está falando: Senhor, o meu coração não é soberbo. Entende? Por que aqueles homens tratou o convite com indiferença? Porque eles colocou a soberba no seu coração. Eles acreditou que eles não fez pouco caso. Entende ou não? A soberba, o materialismo, o sistema desse mundo, as coisas, pode, irmãos, nos deixar nós soberbos e nós querer crer. Mas aqui o salmista, ele está falando: Senhor, não é soberbo no meu coração. Então, o que essa palavra está falando para nós? Para nós, irmãos, cuidar, entende? Do nosso coração, não deixar que a soberba, a ganância, né? A ambição das coisas deste mundo entra no nosso coração e faz nós ficar soberbo. E ele disse mais: não anda à procura de grandes coisas. O que aqueles convidados fizeram? Foram buscar grandes coisas. Não tem coisas grandes por aí? Tem, irmão, tem coisas grandes por aí. Mas diante do que está lá no céu, é nada. Diante da glória do Senhor, diante da eternidade, é nada. E o salmista diz assim: não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Tem pessoas que querem coisas demais para ela, não se contenta, não se satisfaz, não está satisfeito, não está satisfeito. Entende ou não? Se ganha 1.500, quer ganhar 2.500, se ganha 2.500, quer ganhar 3, se eu ganhar 5, se eu ganhar 10, é assim. E tem pessoas que já é satisfeito e consegue. Olha o que ele diz, ó: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Aí ele fala assim: olha, pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma. A alma dele está muito agitada, mas eu quero. Eu vou retomar de novo. Era fácil para mim, numa quarta-feira, 3 da tarde, falar: não posso, porque eu tenho de ganhar X. Sim ou não? Eu podia. Não posso ir. Mas não. Ao contrário, sabe agora eu parei? Eu parei foi meio-dia. Meio-dia eu estava parado lá. Meio-dia, meu Deus, teve me ministrar de Jesus. E aí quando foi depois das 5, quando terminou às 5 da tarde, aí eu saio. Entende? Ligo o aplicativo e dou a minha saidinha. Aí vou. Entende, irmão? Agora, se a minha alma disser: não, eu quero mais, eu não posso, eu tenho que ir. Isso é indiferença. Mas o salmista falou assim: eu fiz calar e sossegar minha alma, como uma criança desmamada. Ou seja, aqui ele diz assim: a minha alma foi desmamada da ambição, da ganância. Aqueles homens que disseram não para o rei, para o banquete, eles tratou com indiferença o convite, é porque dentro da alma deles estava cheio de ambição, cheio de ganância. Aqui o salmista diz assim: eu fui desmamado, como uma criança, ela está mamando na mãe, um bom período, não é assim? Depois a mãe desmama ela, para onde ela vai? Ela cai fora? Ela continua nos braços da mãe, não é? Não ama mais, mas sabe, não sai, irmão, agarrado na saia ali, ó. Não é assim? Fala que não. Agarrado ali, puxando e querendo, chorando e querendo. Mamadeira, o tutu de feijão, entende ou não? O mingau, como antigamente fazia mingau de corvilho para ele, né? É falar para goma, né?
Sabe o que é mingau? Mingau de goma. A gente era criado assim, quando não tinha mais mais arranhar, fazia aquele mingau de goma. Você faz um mingau de corvinho, pega o corvinho e faz com água, um pouquinho de açúcar, que naquela era, e fazia, então, comia aquilo ali. É o que tinha na roça, mingau. Mas não ir para quem podia? Para a mãe. Já tinha sido. Hoje, irmãos, nós a mesma coisa somos nós. Nós somos, tem que desmamar, né? Destetado. Davi, eu fui destetado da ganância, da ambição, da avareza, das coiseiras dessa vida. Aí ele disse assim, ó, né? Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Minha alma, ele está falando, Senhor, assim é para contigo, a minha alma. Aí ele toma o seu exemplo e olha para a nação, para todo o povo e fala assim, versículo 3: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Falando, espera, Israel, né? Seja desmamado, destetado dessa missão doida. É o que deixou aqueles homens, né, fora do banquete. E o Senhor falou, eles não foram dignos. Eles não foram dignos. Os meus convidados não foram dignos de estar na minha ceia. E eu vou completar aqui, ó, em Filipenses também, lido e relido por nós, creio eu. O apóstolo Paulo, ele fala novamente, diz assim no versículo 11 do capítulo 4 de Filipenses: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Repete comigo: tudo posso naquele que me fortalece. De novo: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo aqui está dizendo, ó, eu aprendi, né? Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi. Então Deus está nos ensinando que nós temos de aprender. A criança desmamada, por quê? Para ela aprender a comer, não é? Agora é hora de comer, para de. E eu que tem muitos crentes, irmão, que está no leite, entenda? Não cresce. E a criança ela é desmamada para aprender a comer comida e crescer. Pode até tomar leite, mas o alimento número 1 dela passa a ser a comida, já, né? Uma sopinha, o mingau, né? Mingau. Hoje é mucilon, né? Não é? Mas na época não é mucilon, não. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos pedir a Deus que nos livre da ambição deste mundo, da ganância, irmãos, porque a ganância pode nos afastar do Senhor. Eu li no início do culto, Salmo 138. Vou ler o versículo novo. Me chamou muita atenção. Salmo 138, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele o conhece de longe. Aí está. Ele conhece de longe. Que Deus, irmão, nos livra da soberba, né? Da ganância. As coisas nós temos elas aí? Temos. Temos de trabalhar? Temos. Precisamos dela? Precisamos. Mas o nosso bem maior lá no céu. Aleluia. Não é? Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, eu venho nesta noite te
pedir que o Senhor nos livra da ganância, da ambição deste mundo, da avareza, da soberba, do orgulho, Senhor. Que o diabo usa essas armas e muitas vezes ele consegue atingir nosso coração. Que nós possamos falar como o salmista no Salmo 131. O meu coração não é soberbo, não há soberba no meu coração. Cabra, labra, sui, de quebra, nagachou. Que nós não se gloriamos, ó Pai bendito, por causa das coisas que nós conquistamos nesta vida. O Senhor pode dar muito mais para a tua filha, para o teu filho nesta noite, mas que ele não venha, ó Pai, sobreviver o seu coração, que não venha se orgulhecer-se com altivez, não, ao contrário, porque quem falou aqui, o salmista, se é o rei Davi, ele tinha tudo, Senhor Deus, porque era rei, mas ele fala, não ando em procura de coisas demais para mim, aleluias, glória a Deus. Abraão também, Senhor Deus, tinha muitas riquezas, tinha uma grande conquista naquela terra, mas ele, ó Deus bendito, ele chega no santuário com o objetivo de te adorar, com o objetivo, ó Pai bendito, de render a ti graças e falar, Senhor, eu preciso da tua bênção. Que nesta noite, ó Deus bendito, cada um dos teus filhos que ouve esta mensagem também venha a ter esse sentimento, ó Deus bendito, que a maior bênção, Pai bendito, é a tua bênção, é a bênção do Deus Altíssimo. A maior bênção é ir morar na eternidade, é estar contigo na glória, é participar, ó Pai bendito, do banquete, é estar aí na tua mesa, é estar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ó Deus, no nome de Jesus, livra, Senhor, o coração da tua filha e do teu filho, guarda-nos, ó Pai, das ambições deste mundo, das avarezas, das ganâncias, dos exageros. Põe em nós um coração contente, um espírito contente, que nós aprendemos, ó Pai, a viver em qualquer que seja as circunstâncias, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse, eu aprendi, o Senhor ensinou ele estava contente, ele aprendeu a estar contente. Que a tua filha nesta noite, o teu filho, a tua igreja, também, ó Pai bendito, aprenda a estar contente, a contentar-nos, ó Pai, e assim o teu nome será louvado e glorificado. Amém, Jesus. Dê um aplauso ao Senhor.